Bom, galera, então, dando sequência, né, a mais uma videoaula, nós vamos falar nessa aula de hoje, dando continuidade ali à ideia de múltiplos, né, de números primos. Nós vamos falar sobre a fatoração, né, ou a decomposição em fatores primos, né, que é um processo. Vou trocar aqui minha tela. Ele é a fatoração, ele é um processo, né, que a gente vai estar utilizando para decompor um ou mais números, né. A princípio nós vamos trabalhar com apenas um número nessa videoaula, porque ela vai dar suporte quando a gente for trabalhar a questão ligada ao cálculo do MMC e do MDC, que nós traremos em uma outra videoaula. Então, a fatoração, como eu mesmo já disse, corresponde à decomposição dos números em fatores primos, né? Para isso, gente, é bom a gente lembrar lá do conjunto dos números primos, né? Vamos lembrar aqui do conjunto dos números primos, dos números naturais primos, que foi tratado em uma aula anterior aí, né? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, né? Nós fizemos até o crivo também, o crivo de Eratóstenes. Eu vou deixar eles aqui. Por que é importante lembrar? Porque nós vamos precisar bastante desse conjunto, né? A questão dos fatores primos, né? A fatoração é justamente a decomposição de um número, certo, em fatores primos, né? No caso de um número composto, né? No caso do número primo, né? O número primo ele só pode ser decomposto em forma de produto utilizando um e ele mesmo, né? Por exemplo, o número primo 2, ele é igual a 1 vezes 2, né? Não existe uma outra forma de decompor o 2, né? É 1 vezes 2. No caso do 3, é 1 vezes 3. Agora, no caso de um número composto, digamos o 4. 4 eu posso decompor. Eu sempre vou utilizar os números primos na sequência. No caso, o 4 é 2 vezes 2. Essa é uma forma de decompor. No caso, o 8, ó. O 8 eu posso decompor ele como sendo 2 vezes 2 vezes 2, né? Ou, ó, só ajeitando aqui, o 4, voltando ali, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Em forma de potência. E o 8, né? O 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, pode ser 2 elevado à terceira potência, né? Então, a ideia em torno da fatoração, da decomposição em fatores primos, é justamente utilizar-se do conjunto dos números naturais primos, né? Que é esse conjunto aqui, que ele tem cardinalidade infinita, né? E tentar, né, apresentar esse número em forma de fatores primos, né? Algumas vezes, né, vai ficar um pouco difícil da gente enxergar esse número decomposto em fatores primos. Por exemplo, o 20. Como é que eu posso decompor o 20? É 2 vezes 2. Mais 2 vezes 2 dá 4. Se eu multiplicar por 3 vai dar 12. Então não dá certo. Eu vou ter que multiplicar por 5, que é o próximo número primo. Então 20, feita a decomposição em fatores primos, é 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 5, 20, né? Ou eu posso agrupar esses dois aqui em forma de potência, vai ficar 2 ao quadrado vezes 5, certo? Então, assim, pessoal, um recurso que a gente usa, né, para decompor um número quando ele se tornar difícil é a gente fazer a fatoração, né, por meio de divisões sucessivas.
Sempre começando a dividir pelo menor número primo, que nesse caso é o 2, né? Caso o número ele não seja par, aí eu já não vou dividir por 2, né? Eu vou tentar por 3, por 5. Eu não posso dividir por 4, por 6, por 8, por quê? Porque já está dizendo aqui, a decomposição é em fatores primos. Vamos ver no caso a decomposição do número 50. Como é que eu faço? Então eu pego 50, vou colocar aqui a cor do lápis. Vou colocar aqui os 50 e vou passar a barrinha da divisão. Aí vou pegar o menor número primo, quem é? É o 2. 50 dá para dividir por 2? Dá sim. 50 dividido por 2 dá 25. Ó. Vou fazendo as divisões sucessivas. Agora, 25, eu vou olhar lá no conjunto. Dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 2, porque 25 não é um número par. Dá para dividir por 3? Aí eu vou lá na tabuada do 3. 3 vezes 8 é 24. Então 25 não é divisível por 3. Então o próximo número é o 5. Eu vou dividir 25 por 5, que vai dar 5. 5 só dá para dividir por 5, que dá igual a 1. Qual é a ideia aqui? Eu vou pegar esses números que estão aqui à direita, né, e multiplicá-los. Ou seja, a forma fatorada do número 50 é 2 vezes 5 vezes 5. Dá para agrupar esses dois aqui, ó, em forma de potência. Então, eu posso escrever também como sendo 2 vezes 5 ao quadrado. Deixa eu fazer mais um exemplo para vocês aqui. Vamos fazer aqui letra E. Só um instante. Bom, vamos colocar aqui letra E. Pegar um número grande aqui. Vamos decompor 180 em fatores primos. Opa. Vou trocar aqui. Então tá aqui 180. Vou colocar ele aqui. Vamos fazer o rascunho. Passa a barrinha. Deixa como tá torta. Por 2, né? Porque 180 é par. Vai dar 90. 90 ainda dá para dividir por 2, né? Dá 45. Ó, 45, se eu for olhar lá no conjunto, quem é o próximo número primo? É 3, né? 45 dá para dividir por 3. Dá 15. 15 ainda dá para dividir por 3, que dá 5. Finalmente 5 só dá para dividir por 5, que dá igual a 1. Então a forma fatorada do 180, né, fazendo aqui os produtos, as multiplicações desses números, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Ou eu posso agrupar esses dois em forma de potência, 2 ao quadrado, vezes, posso agrupar isso aqui também, 3 ao quadrado, vezes o 5, né? E para a gente finalizar, deixa eu pegar só mais um exemplo aqui. Aqui, letra F. Vamos decompor agora. Deixa eu pensar aqui um número. Vou pegar um número grande. Vamos pegar o 400. Ah, pessoal, mas você está só pegando número par, então beleza, vamos pegar outro número diferente aqui. Pegar um número ímpar. Vamos fatorar o número 621. É um número ímpar. 621. Ó, 621 eu já sei que dá para ser dividido por 3. Professor, como é que o senhor sabe que 621 dá para dividir por 3? Por 2 ele não dá, porque ele não é um número par, né? Por que o senhor sabe que 621 dá para dividir por 3? Aí nós vamos ter uma aulinha falando sobre os critérios de divisibilidade, né? Se eu somar aqui o 6 mais 2 mais 1, isso aqui dá 9. E 9 é divisível. 9 é divisível por 3, né? Mas nós vamos falar isso em uma outra aula,
certo? Quando eu for discutir com vocês os critérios de divisibilidade, né? Então, quando a gente for falar de divisores, né, nós já falamos de múltiplos, de números primos. Quando a gente for falar de divisores em uma outra aula, nós vamos ter uma aula para falar sobre divisores, outra para discutir alguns critérios de divisibilidade, né? Então, fazendo a divisão de 621 por 3, quando eu não sei a divisão, eu vou aqui, faço um rascunho, né? 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, sobra nada, baixo 2. 2 dá para dividir por 3? Não. Baixo 1, coloco um 0 aqui, né? 21 dividido por 3 é 7. 3 vezes 7, 21. Sobra nada. Então, o resultado dessa divisão dá 207. 207, ainda dá para dividir por 3? Dá sim, porque 2 mais 0 mais 7 é igual a 9, né? E pelo critério de divisibilidade, 9 é divisível por 3. Então, dividindo aqui o 207 por 3, 2 não dá, vou pegar o 20. Não, 6. 3 vezes 6, 18. Resta 2, baixo 7. 27 dividido por 3 dá 9. 3 vezes 9, 27. Para 27, nada. Então, aqui dá 69. 69 é 6 mais 9, que dá 15. E 15 é divisível por 3. Então, 69 dividido por 3 já dá para fazer de cabeça aqui, dá 23. Se vocês lembrarem lá do conjunto dos números primos, 23 é um número primo, né? Então, só pode ser dividido por 23 mesmo. Quando chega em 1 aqui, nós encerramos, né? Então, o 621 vai ser escrito como 3 vezes 3 vezes 3 vezes 23. Ou, agrupando aqui esses 3 em forma de potência, né? Vai ficar 3 elevado ao cubo vezes 23, certo? Então, fiquem atentos aos exercícios, né? Lá nos exercícios, vocês vão ter a oportunidade de praticar um pouco, né? Qualquer coisa, assiste novamente essa aula, se não ficou claro. Assista uma vez, 2, 3, e vocês vão saber de fato quando forem resolver os exercícios sobre fatoração.